Louvado seja Deus. Um pequeno aviso. No próximo sábado, dia 12, haverá a procissão de Nossa Senhora Aparecida, saindo às 4 horas lá da casa de Eugênio. Também pedimos que durante a procissão ninguém passe à frente do andor. Sempre seguem atrás do andor. Intenções da Santa Missa. Missa em ação de graças pelo aniversário de Vanilde Lopes, Maria do Carmo Moraes Santos. Pelas almas do purgatório e pelas crianças inocentes, e pelas almas de José Alberto Francisco e Tauan Soares. Santa Missa em ação de graças pelo casamento de Cláudia e Paulo Pimentel de Portugal. Santa Missa pela saúde de Dona Palmira de Curitiba, e pela saúde de Dona Elza de Itajaí, e pela saúde do senhor Avelino Siquela e família de Maracajá. Hoje, primeiro domingo de outubro, dedicado a Nossa Senhora da Cabeça. Então, missa em ação de graça pela Nossa Senhora da Cabeça, por graças alcançada e pela intercessão de nossa boa mãe. Em ação de graças pelo nosso Papa Pedro II, pelo Padre Pio, pelo João Paulo II, João Batista Reus, a Jesus sacramentado, pelas almas do purgatório, pela paz no mundo, em honra a Nossa Senhora de Fátima. Santa Missa pelo falecimento de Manuel Pereira Pinto e Alvina Carvalho. Santa Missa em ação de graças pelo aniversário de 50 anos de vida e 33 anos de casamento de Noiri e Nina Apel, e pelas almas do purgatório e pela saúde de Dona Palmira, hospitalizada em Curitiba. E por todas as intenções que estão nos livros e por todos que nos acompanham através da internet. 27º domingo do tempo comum. A palavra permanece para sempre. Reunida no amor de Cristo, nossa comunidade celebra o dom da fé libertadora. Ela nos permite ver a realidade com um olhar novo, próprio daqueles que depositam todas as suas esperanças em Deus. A Eucaristia reaviva a chama de nossa fé, fortalecendo-nos para o compromisso com Jesus e seu Evangelho. Que juntos possamos crescer na fé e no serviço humilde aos irmãos e irmãs. Cantemos. Tudo que tu olhas, estou na tua vida, eu sou teu coração, em todas as batidas, também sou os teus olhos, teus pés e tuas mãos, sou todo o teu corpo, sou a voz da razão, sou todas as estrelas, sou o céu, o sol e a lua,
também sou as crianças jogadas nas ruas. Sou flor em tua casa, que enfeita a tua mesa, mas sou mesa sem pão no meio da pobreza. Sou nuvem que traz chuva, sou ar pra te viver. Em noite dos teus sonos, sou o amanhecer. Sou lágrimas que caem do rosto do inocente, me chamam de amor. Mas sou pra pouca gente. Pra tudo que tu olhas, estou na tua vida. Eu sou teu coração em todas as batidas. Também sou os teus olhos, teus pés e tuas mãos. Sou todo o teu corpo, sou a voz da razão. Sou todas as estrelas, sou o céu, o sol e a lua. Também sou as crianças jogadas nas ruas. Sou flor em tua casa, que enfeita a tua mesa, mas sou mesa sem pão no meio da pobreza. Sou nuvem que traz chuva, sou ar pra te viver. Em noite dos teus sonos, sou o amanhecer. Sou lágrimas que caem no rosto do inocente, me chamam de amor. Mas sou pra pouca gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Um bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Então estamos no mês dedicado à missão, mês também de Nossa Senhora do Rosário, amanhã dia 7, mas todo mês de outubro, especialmente a nossa devoção à Santíssima Virgem do Rosário e de Fátima. E das missões, nossa intenção pela missão da igreja, da nossa igreja também, da obediência a Deus Pai, por cada membro, que Deus nos fortaleça na missão. Vamos começar nossa Santa Missa pedindo a misericórdia, o perdão das faltas, por nós, por cada um de nós, também para os nossos irmãos. Muitos nos acompanham pela internet, outros talvez não tenham nem esta possibilidade de nos acompanhar, mas certamente estão unidos no Espírito e por isso nós elevamos nossa prece a Jesus, também nosso pedido de perdão por tantos irmãos e irmãs nossos espalhados no mundo inteiro. Perdão, perdão, Senhor, perdão por eu fracassar, perdão por não ter tanta fé, perdão por eu duvidar, perdão, perdão, Senhor, perdão por eu fracassar, perdão por não ter tanta fé, perdão por eu duvidar, perdão pelos meus pecados, perdão pelo que eu não fiz, de não repartir o meu pão, pra ver meu irmão feliz. Perdão pelos meus pecados, perdão pelo que eu não fiz, de não repartir o meu pão, pra ver meu irmão feliz. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. O hino de louvor. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Senhor Deus Pai, Criador onipotente, nós vos louvamos e vos bendizemos por nos terdes dado Cristo Salvador. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Glória a Deus na imensidão e paz na terra ao homem nosso irmão. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão. Estende seus dizeres sobre tábuas, para que possas ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração,
Ouvi hoje a voz de Deus, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se vós tivesseis fé, aclamando o Santo Evangelho cantando. Jesus me chamou, eu vou. Para trabalhar, eu vou. Se a hora é essa, eu vou. Evangelizar, eu vou. De braços cruzados não posso ficar. Preciso de Deus, preciso amar. Então, meus irmãos, este é o momento. Se Cristo nos chama, não percamos tempo. Então, meus irmãos, este é o momento. Se Cristo nos chama, não percamos tempo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara meu jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Estamos no caminho para Jerusalém, Jesus com os discípulos, e nesta caminhada Jesus ensina muitas coisas aos discípulos. Lá na Galileia,
Muitas pessoas eram atraídas por nosso Senhor, porque Ele fazia milagres, cura, multiplicou os pães. Então a multidão assim ia atrás também dos milagres e viam em Jesus esse homem forte, poderoso. Mas depois, quando ele começou a falar um pouco mais profundamente do reino dos céus, as pessoas começaram a se afastar, disseram: tuas palavras são difíceis, são duras, não podemos compreender. E até que aos discípulos Jesus pergunta: e vocês também querem me abandonar? Então Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E foi Pedro quem disse: tu és o Messias, quando Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Mas Pedro falou por inspiração divina. Pedro também, como os outros discípulos e as multidões, né, tinha dificuldade em compreender quem era o Senhor. Na verdade, eles não conheciam bem Jesus, né? Conheciam aparentemente, em parte, mas esse mistério que é o Filho de Deus ainda estava escondido para eles. Então Jesus foi falando a verdade, disse: o reino de Deus é difícil, precisa passar pela porta estreita, né? E Jesus fala: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Vimos domingo passado o evangelho do rico e do pobre Lázaro. O rico foi para o inferno, né? O Lázaro lá no céu. E também exigências sobre o perdão, por exemplo, né? Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes, perguntou Pedro, né? 7 vezes já é muito. Mas Jesus disse: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? E também sobre a questão da família, do divórcio. Jesus fala, né? No princípio não era assim. E então os discípulos disseram: desse modo não convém casar, né? Se as condições são estas. E tantas outras coisas, ensinamentos do reino dos céus que Jesus vai colocando para eles, e eles acham muito difícil, né? Não conseguem entender. Então, hoje ouvimos esse pedido: Senhor, ajuda-nos, aumenta a nossa fé. Não estamos compreendendo as tuas palavras, tua orientação. E desse jeito não podemos nos salvar. Então parece impossível para os discípulos atingir aquilo que Jesus oferece, que é o reino dos céus, mas um reino certamente distante, ao menos na imaginação, na mente dos discípulos. Ajuda-nos, Senhor. Essa que é a questão, o pedido dos apóstolos: aumenta a nossa fé, dai-nos coragem, esclarecei nossa mente, né? Ajudai-nos. Então Jesus, ele fala aqui, não diretamente dá uma ajuda, assim, uma força para eles, mas diz: se vocês tivessem fé, mesmo como um grão de mostarda, pequenino, né? Dirias a esta planta: arranca-te daqui e planta-te, vai no mar, e ela obedeceria. Quer dizer, Jesus parece que não os anima muito. Diz: vocês praticamente não têm fé, né? Não têm fé, vocês não conseguem compreender. Mas também ele fala que precisa ter paciência, não é de uma hora para outra que se conhece Deus, se consegue perceber a beleza do reino de Deus, a grandeza do mistério que é a Santíssima Trindade, toda a grandiosidade, o esplendor, a glória que é nosso Senhor, né? E o seu amor imenso por cada um de nós. Este é um mistério que é revelado aos poucos, e pouco a pouco vamos compreendendo, conhecendo e colocando-nos a serviço de Deus. Então Jesus fala do patrão, do empregado. Quando chega à noite, o empregado não vai sentar-se à mesa com o patrão para comer junto, mas
Antes serve, né? E depois que serviu o patrão, então sim vai comer e beber. O que Jesus quis dizer com isso? Me parece que Jesus fala da nossa vida aqui neste mundo, que é um dia, uma jornada. Nós somos os empregados, Deus é nosso patrão, quer dizer, nós somos servidores de nosso Senhor. Mas Deus também trabalha a nossa vida. Ele se dá a conhecer aos poucos, né? Porém, o empregado não pode ficar de braços cruzados, ele tem que trabalhar. Então, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é a busca dele, com perseverança, com constância, com força, isto é, com garra, não com preguiça. Ouvimos na segunda leitura o apóstolo Paulo a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, um espírito forte. Então, essa busca de Deus deve ser permanente, o dia todo. E no final do dia ainda servir ao patrão, servir à mesa. Quer dizer, até a última hora. Não podemos desanimar, não podemos cruzar os braços, né? Sabemos que há pessoas que começam a caminhada, depois desanimam durante a jornada, não chega ao fim, né? Frequentavam a igreja e agora já não frequentam, né? Eram assíduos na escuta da palavra, depois começaram a relaxar, né? Antes não perdiam uma missa aos domingos e agora vão para outros lugares de diversão, menos na igreja. Então é muito importante perseverarmos até a última hora. E depois, no último momento, ainda dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ou seja, é a nossa vocação aqui na Terra. Deus nos criou para isso, para buscá-lo, para conhecê-lo e, conhecendo, amá-lo e, amando, servi-lo. Servir a Deus no dia a dia, com o nosso coração, servi-lo no irmão necessitado, no próximo, né? Até o fim, até o último momento, o último respiro. Então, sim, no fim, também dizer: eu fiz aquilo que devia fazer. Como São Paulo diz quase no final da sua vida: terminei a minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate, agora só me falta receber o prêmio do justo juiz. Mas na realidade não é que nós mereçamos, não é que Deus seja obrigado a nos premiar pelas coisas boas, porque isso deve ser obrigação nossa. Nós que estamos em dívida sempre com Deus, então não é que a gente mereça o prêmio, o céu, né? O céu nos é dado gratuitamente por amor, porque Deus nos ama. Então, quando a gente faz tudo aquilo que devemos fazer, isto é, nos esforçamos para crescer no amor de Deus, no conhecimento dele e servindo no dia a dia, ajudando o próximo, fazendo caridade, assim podemos dizer: bom, eu fiz aquilo que devia ter feito, né? No final do dia, estar com a consciência tranquila e não reivindicar um prêmio porque fiz alguma coisa boa. Não, é simplesmente o nosso dever, nossa obrigação. Então, essa resposta de Jesus aos discípulos parece até estranha, ele não explica o que é a fé, mas nestas palavras podemos compreender. A fé é algo prático. Se eu acredito, então eu me esforço para conhecer Deus, compreender Deus. Diz no Evangelho de São João: qual é a obra de Deus? Jesus fala aos judeus: a obra de Deus é que vocês acolham aquele que Ele enviou. Ou seja, acolher Jesus, acolher nosso Salvador em primeiro lugar. Essa é a vontade de Deus. E Deus quer que a gente viva na santidade, no seu amor. Então, fé significa, em primeiro lugar, sim, buscar a Deus, compreender Deus, Jesus, e seguir a sua palavra, fazer a sua vontade, né? Nós temos aqui a Bíblia, palavra viva de Deus, é a palavra que Deus nos oferece para
vivê-la no dia a dia, ler, refletir, mas sobretudo praticá-la. Esta é a obra de Deus. Isso é fé, é prática. Porque São Tiago diz, a fé sem as obras é morta. Se eu digo, eu creio em Deus, mas não o busco, não me interesso em conhecê-lo e me santificar, então é uma fé que não tem fundamento, não acredito, né? Se eu digo, eu creio em Deus, mas não amo o próximo, também não é fé, isso não é fé. Fé sempre é algo prático, é consequência de acreditar num Deus amor, Salvador, e acreditar que Ele traçou um caminho de salvação para mim, para todos nós, né? Então, esta fé nos conduz àquilo que Paulo fala a Timóteo também. Há uma busca constante da vivência do dom de Deus. Paulo diz, reaviva a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. No caso, a ordenação do presbítero Timóteo. Mas cada um de nós também fomos ungidos no dia do batismo, na crisma. Então, reavivar o dom de Deus que recebemos no dia do batismo. Todos os dias, todo momento. E no fim diz, guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Guarda o depósito, não desanime. Não deixe de rezar, de buscar a Deus, de te santificar. Até quando? Até o fim, né? Então, aquilo que Jesus fala aos discípulos no Evangelho, ele diz, sim, vocês são fracos, vocês não têm fé, têm pouca fé, mas não desanimem. Paciência, porque vocês vão adquirindo a fé aos poucos, ela é um dom também de Deus. Vocês vão conhecendo a mim, a Deus, pouco a pouco. Não desanimem, coragem, sigam em frente, vão até o fim, até a última hora, né? Então, sim, tudo se realiza conforme o plano, o projeto de Deus. E também na primeira leitura, o profeta Abacuque se lamenta com Deus porque vive no meio da violência, da injustiça, da iniquidade. E Deus disse, escreve esta visão. Ela se refere a um prazo definido e tende a um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, paciência, tenha paciência, pois ela virá com certeza e não tardará. Qual é esta visão, então? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Ou seja, a perseverança dos justos terá recompensa. Eles viverão pela perseverança, pela fé. Agora, quem desanima, desiste na caminhada, fica no meio do caminho, quem não é correto vai morrer. Ou seja, o fim vai acontecer. Então, para nós hoje também, nas mensagens ao profeta Pedro II, Jesus fala, está próxima a sua vinda. Ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então, no dia que se manifestar nosso Senhor, quem foi perseverante até esta hora, até o fim, viverá. Quem é justo vai viver. Mas quem desanimou no caminho, quem não buscou a Deus com perseverança, constância, morrerá. Essa é a verdade. Isso vai acontecer, diz o profeta. Não falhará. Se demorar, espera, paciência. Mais uma vez, então, a palavra nos fala, devemos ter paciência, constância, perseverança. Então, essa é a palavra, irmãos e irmãs. Fé, portanto, não significa já uma visão, não. Deus vai se manifestar, isso não vai falhar. Mas agora caminhamos sem a plena visão, sem saber ainda quando irá acontecer e como será. Isso que é fé. Mesmo pequena, e Jesus praticamente diz, vocês não têm fé,
tem pouquinha fé, né? Mas não desanime. Vão em frente, siga em frente, né? Então, na medida em que nós assim acreditamos, aderimos a Cristo, a visão também fica mais evidente. Isto é, Deus se manifesta para nós, mas não totalmente. Por isso, devemos perseverar até a última hora. Não pensem que Deus não se manifestou para mim, não tive nenhuma visão, nenhum milagre assim estrondoso, então não vai acontecer mais nada, né? Não pensemos nisso. Mas justamente ao contrário, aquilo que Jesus explica aos discípulos. Perseverar no trabalho até o fim. Trabalho, repito, na busca da santidade, do reino de Deus, no cumprimento da palavra de Deus, esse é o trabalho mais importante. E quem perseverar até o fim será salvo. Isto é fé. Né? Caminhar um pouco no escuro, mas caminhar porque Jesus falou, Deus falou, e aquilo que Deus falou irá se cumprir. Vamos pedir então que o Senhor aumente a nossa fé. Fiquemos em pé, rezemos. Creio em um só Deus, céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Com fé e constância na busca de Deus, da sua santa vontade, elevemos as preces com muita confiança e após cada pedido digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Aumentai, Senhor, a fé dos ministros de vosso povo, ajudando-lhes a revelar na Igreja vosso rosto misericordioso e fiel. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei, Senhor, todas as pessoas que buscam no mundo ser um sinal de esperança e de paz, ajudando-lhes a não esmorecer em seu compromisso, mesmo nas tribulações. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Tocai, Senhor, o coração de todos aqueles que ainda não reconhecem a vida como um dom dado por vós, para que alcancem amar e respeitar o que com tanto amor vós criastes. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa Igreja da Obediência a Deus Pai e por toda a nossa comunidade da Palavra Viva de Deus no mundo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso profeta Papa Pedro II, pelos nossos sacerdotes, pelos consagrados e divulgadores da Palavra Viva de Deus e por toda a família Conceição, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. E pelas intenções que foram colocadas no início da Santa Missa, por aqueles que nos pedem oração, os que nos acompanham pela internet, por cada membro da comunidade da obra Palavra Viva de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Colhei, Pai, nossa oração manifestada, aquela que está no nosso coração neste momento. Pedimos na vossa misericórdia, ajudai-nos a perseverar. A nossa fé é pouca, mas na medida em que perseverarmos no trabalho, na busca, também
revelação vai acontecendo e a fé fica mais firme para nós. Vos pedimos, Pai, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nós. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por esta razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo é nosso Pai, Santo, Santo é seu poder, Santo, Santo é também seu Filho, Santo é quem nele crê, Santo, Santo é também seu Filho, Santo é quem nele crê. Santo, Santo é nosso Pai, Santo, Santo é seu poder, Santo, Santo é também seu Filho, Santo é quem nele crê. Santo, Santo é também seu Filho, Santo é quem nele crê. A terceira oração. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor.
Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, o São José, os apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Com o nosso profeta, Papa Pedro II, os nossos pastores, ceifadores e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença, os que nos acompanham pela internet. Reuni em vós, Pai de misericórdia, a todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles e elas, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
E protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, aos apóstolos discestes, vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis Patre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Silêncio, silêncio, olhai o sacrário, a porta se abre, já sai o Senhor. Olhai seu semblante, espera alegria. Cheguemos, com fé sem temor. Cheguemos, com fé sem temor. Olhai essa chaga aberta no peito, olhai como emana doçura e unção. Entremos, Jesus nos convida, e ali nova vida terá o coração, e ali nova vida terá o coração. Jesus, minha vida, consola em meu pranto, meu único encanto, Deus santo e real. Eu quero em teu peito ter minha morada, pra sempre olvidada do mundo fatal, pra sempre olvidada do mundo fatal. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem
Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, nem os anjos ou principados, nem potestade, o presente, o futuro ou o passado. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas ou abismos, tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Senhor, me ajude a rezar e a Ti eu dizer amém, que eu faça somente o bem, que eu possa perdoar também. Ensine aos pequenos como se deve amar a Virgem Maria, para que ela os possa ajudar. Ensine aos pequenos como se deve adorar a Jesus amado, para que possam ficar juntinhos ao seu lado quando Ele voltar. Ensine aos pequenos como se deve amar a Virgem Maria, para que ela os possa ajudar. Ensine aos pequenos como se deve adorar a Jesus amado, para que possam ficar juntinhos ao seu lado quando Ele voltar.
Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Sede ardente tens divino coração, fogo e chamas tu nos queres inflamar. Me dá tua sede, me dá tua fome, quero ajudar-te a salvar os meus irmãos. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Se Jesus te das a mim na comunhão, eu me darei também a ti, meu Salvador. Nada no mundo vai separar-nos, tu és meu tudo, é teu inteiro coração. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor. Por amor nos dás a tua vida numa cruz, na Eucaristia de presente o dom maior. Presença amada e desejada, meu coração, tua hóstia vive, eu sou Jesus. Tenho sede, tu és a fonte. Tenho fome, tu és o amor. Pão e vinho, Santa Eucaristia, dá-me a comer, beber, Senhor.
Maria, sem pecado original, e a Virgem concebida sem pecado original. O Santíssimo Sacramento do altar, e a Virgem concebida sem pecado original, e a Virgem concebida sem pecado original. Ah, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. coração imaculado de Maria. Sede nossa salvação. Se tivesseis fé como um grão de mostarda. Com isso Jesus diz aos discípulos e a nós, vocês são fracos na fé. Vocês precisam da minha ajuda, não desanimem, perseverem, sejam constantes até o fim, porque o justo viverá pela fé, como diz a primeira leitura. E o profeta sentia também as dificuldades por causa das maldades daqueles que não seguem a Deus, e nós, vocês também, percebemos, sentimos essa digamos, perseguição do mundo, né? Como é difícil perseverar, mas quem perseverar até o fim, esse viverá, e aquele que desistir, morrerá, diz, né? E isso vai se cumprir. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a perseverarmos no dia a dia, mesmo na fraqueza, mas sempre auxiliados por Deus, que na sua misericórdia nunca nos abandona. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Padre Rômulo e Padre Tobias, Rogai por nós. Profeta Pedro II, Rogai por nós. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Invocando a Santíssima Virgem, Profeta Pedro II, desça sobre todos vocês que estão aqui, os que nos acompanham nas suas casas. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e semana e bem paz, e Deus sempre vos acompanha. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, Bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. águas do alto céu, Bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. chuvas e orvalhos, Bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. orvalhos e garoas, Bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. luzes e trevas, Bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terras, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. montes e colinas, Bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. baleias e peixes, Bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor, filhos dos homens, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. filhos de Israel, Bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. sacerdotes do Senhor, Bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. almas dos justos, Bendizei o Senhor, santos e humildes, bendizei o Senhor, jovens, Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai do céu que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus,
Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Instrumento de Deus, rogai por nós. Coração de ouro, rogai por nós. Último profeta, rogai por nós. Querido filho, rogai por nós. Ponta do baraço de Abraão, rogai por nós. Filho amado, rogai por nós. Porta-voz de Deus, rogai por nós. Santo Filho, rogai por nós. Filho ilustre, rogai por nós. Caneta de Deus, rogai por nós. Predileto Filho, rogai por nós. Filho do coração de Deus, rogai por nós. Luz dos olhos de Deus, rogai por nós. Início da vinda de Jesus, rogai por nós. Instrumento de muita grandeza, rogai por nós. Filho obediente, rogai por nós. Santo paciente, rogai por nós. Santo piedoso, rogai por nós. Mensageiro de Deus, rogai por nós. Anjo de luz, rogai por nós. Pai amoroso, rogai por nós. Razão da existência de Deus, rogai por nós. Luz de Deus, rogai por nós. Escritor dos assuntos sagrados, rogai por nós. Defensor das vestes, rogai por nós. Pedra preciosa, rogai por nós. Servidor autêntico, rogai por nós. Razão da volta de Jesus, rogai por nós. Caminho para Deus passar, rogai por nós. razão do amor de Jesus, rogai por nós. joia de Deus, Rogai por nós. pedra que Maria escolheu, Rogai por nós. últimas palavras de Deus, Rogai por nós. Filho corajoso, Rogai por nós. profeta dos últimos tempos, Rogai por nós. fiel amigo, Rogai por nós. estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus, Rogai por nós. escada de Deus, Rogai por nós. maior historiador, Rogai por nós. filho da luz, Rogai por nós. homem simples, Rogai por nós. homem justo, Rogai por nós. instrumento afinadíssimo, Rogai por nós. líder do pequeno rebanho, Rogai por nós. Santo Papa Pedro II, Rogai por nós. chave que abrirá o novo reino, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. Novena Nossa Senhora da Conceição Aparecida, do Novo Devocionário, página 104. Ó Virgem Maria, abençoada sois vós pelo Senhor Deus Altíssimo, entre todas as mulheres da terra. Vós sois a glória de Jerusalém, vós sois a alegria de Israel, vós a honra do vosso povo. Salve, ó Virgem, honra de nossa terra, a quem rendemos um culto de piedade e veneração, a quem chamamos com o belo nome de Aparecida. Quem poderá contar, ó doce Mãe, quantas graças durante tantos anos vós dispensastes ao povo brasileiro, compadecida de nossos males? Quisemos cingir vossa cabeça sagrada com uma coroa de ouro, que vos é devida por tantos títulos. Continuai a dobrar-vos benignamente as nossas preces. Quando erguemos ao céu nossas mãos suplicantes, ouvi clemente os nossos rogos, ó Virgem. Conservai nossas almas afastadas da culpa e, por fim, conduzi-nos ao céu. Louvor, honra e poder àquele que unitrino, nos fulgores do seu trono celeste, governa e rege todo o universo. Amém. A vossa Imaculada Conceição, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou a alegria ao mundo todo. Oremos. Ó Deus, que por intermédio da Mãe Imaculada de vosso Filho, multiplicastes os dons de vossa graça em favor de nós, vossos servos, concedei-nos propício que, celebrando na terra os louvores da mesma Virgem, pelas suas maternas preces, mereçamos alcançar o prêmio eterno no céu. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Dia 17 de julho de 2005, diz a mensagem: o líder do meu pequeno rebanho. Na presença de Deus, na hora que estava escrevendo, eu disse: meu Deus, meu Pai,
Louvado seja vosso santo nome, porque me chamaste para cuidar do vosso pequeno rebanho. Amém. E ele pergunta para mim, porque vocês sabem que o cargo que a gente tem não é qualquer cargo, como um prefeito, um governador, um presidente, ou um que manda na igreja católica. Esse cargo pesa. Não é medo que eu tenho, mas é uma responsabilidade tão grande, que se você estivesse no meu lugar, é verdade, ele fala a verdade. Porque é uma responsabilidade, gente, não é brincadeira, viu? E se eu fosse uma pessoa, como muitos têm, dinheiro que está lá mofando, repartia com os pobres, que é uma das coisas mais ricas na presença de Deus. É aquele que tem piedade dos outros. Mas, infelizmente, por enquanto ainda o diabo está tomando conta. Então, na presença dele, não é que eu tremia de medo, é sim a responsabilidade que eu tenho que ter. E ele então diz: em que sentido tu tens medo? É do cargo que te dei? A luz que te dou para um carregar é para que os que vêm atrás tenham claridade também. Por isso és o que és. Pela figura que representa, não diz nada. O que importa é pelo que tu fazes, que é o meu agrado. Fora disso não há o que temer. Nada é impossível para mim. Eu ponho quem eu quero. Quando alguém, aí Jesus, veja só o que ele diz. Qualquer um dia que chamar na presença deles, seja cardeal, bispo, seja lá quem for, que ele diz: quando alguém te perguntar com que ordem tu faz isto, só basta responder: por acaso estou te incomodando? Por que então não olhas primeiro a trave dos teus olhos? Nunca bati na tua porta para te forçar a entrar neste trabalho. Mas tão logo que chega um ladrão das ovelhas de Deus, és capaz de abrir a porta e mandá-lo entrar. Agora eu estou te forçando a nada. No entanto, não precisa te preocupar, porque o meu assunto é servir a Deus, a Jesus. E Jesus diz: filho, a cada um que passei este cargo, da mesma forma, eles também passaram por isso. E tudo por causa da triste inveja. Olha só o que Jesus diz aqui, que explicação. Desde o começo da criação já veio assim. O diabo com ciúme de Adão, Caim com ciúme de seu irmão Abel, e Judas com ciúme da bolsa do dinheiro. Agora são os bispos com ciúme dos cardeais e padres com ciúme dos bispos. Tudo isto pelo cargo que cada um vem recebendo. Mas o ciúme que vem mais lhe preocupando é este que te passo, de vir a ser o líder do meu pequeno rebanho. Como estou incomodando essa gente? Eu não posso fazer nada, né? Não há como temer. Eu sei o que estou fazendo. De ti só quero que recebas bem este povo, do que podes lhe dar. Não é preciso te preocupar. Sei quem está doente, sei quem vem sofrendo por falta de justiça, sei quem é meu e quem não é. Os que são, vêm até a ti para te congratular pelo cargo que te passei com o nome de Pedro. Minha igreja ficou sem a coluna principal, mas eu não poderia deixar as ovelhas sem o líder, e tu és Pedro. Quem contigo estiver,
comigo estará. Quem vem jogando pedra em ti, não sabe o que está fazendo. A pessoa que é consagrada por mim, que ninguém jogue praga, porque a sua boca vai queimar no inferno. A palavra viva de Deus tem que se ter o máximo de respeito. Este livro é considerado mesma coisa igual à Bíblia. Diz aqui, pois assim, e quem vier a escandalizar, e a quem vier escandalizá-lo, já não tem mais como perdoar, porque trata-se de o meu santo nome, que é a palavra viva de Deus. Eu nunca recusei um pedido de misericórdia, mas chamar o meu santo nome com palavra áspera, como muitos padres chamaram o meu livro, que já estão pagando caro, né? De coisas feias. Isto fere a mim, e não tem mais perdão. Foi o que eu disse àquele que me disseram que eu tinha o espírito de Beelzebul, e todos que me xingaram estão no inferno. Ai desses que pegam o teu livro, a palavra viva de Deus, e vierem jogá-lo no lixo ou queimá-las. Suas penas serão dobradas diante de mim. Uma por ter rasgado e queimado o livro, a palavra viva de Deus, e a outra por rogar praga para ti. Pedro, o teu nome tem que ser respeitado, enquanto que o meu tem que ser adorado. Porque sou o que sou, o autor da vida, quero dizer, o Criador. Por mim todas as coisas foram criadas, por mim haverá salvação. Para os que creem sem ver, mas também por mim serão todos condenados no juízo final, seja quem for. Numa casa posso levar todos, mas também posso levar um só, como também não virá nenhum. Mas primeiro todas essas pessoas devem saber que se me amarem com toda a força do seu coração e ao próximo como a si mesmo, não estarão longe de mim. Deus, o Criador de todas as coisas, o justo sou eu. Você vê a importância do livro, a palavra viva de Deus, né? É como a música que eu fiz, o maná. Maná. Mas como maná? É o alimento. Pois é. Mas a alma não come o alimento. O corpo precisa do alimento, mas a alma, o alimento, o maná é a palavra de Deus, para que fortaleça o espírito e a alma. Se eles têm ciúme do livro da palavra viva de Deus, é porque, como diz Jesus, tem olhos, não consegue enxergar, e tem ouvidos, não consegue ouvir. Porque o ciúme na terra é uma coisa que está devastando a beleza, a pureza de Deus. Porque o ciúme não é de Deus e do diabo é. A inveja não é de Deus, é do diabo, é. A traição não é de Deus, do diabo é. E por que trair um outro? Qual é a necessidade de trair? Tenho eu necessidade de trair a minha mulher? Trair os meus filhos? Tenho eu necessidade de trair vocês? Por quê? Qual é o motivo? Me diga qual é o motivo. Qual é o motivo deles querer trair o nosso trabalho? Julgar o nosso trabalho. Por que não julgam tantos ladrões que estão matando os pobres de fome? Por que não julgam essa vergonha no Brasil e no mundo inteiro? Homem casar com homem, mulher com mulher. Que isso é um dos crimes mais tristes, o pecado mais triste da face da terra. Por que eles não falam? Só sabe ir lá em cima com a roupa bem vestida, pegar o Santíssimo Sacramento e sair todo mundo batendo palma, pensando que Jesus é rei momo. Isso eles não fazem, dar o respeito máximo para com Jesus. Eu quero ver na hora de prestar a conta. Eles não vão ter mais palavra. Estamos condenados, Senhor. Eles vão dizer, mesmo com a própria boca dele,
estamos condenados. Porque antes de você, nós julgamos o que tu escolheu. E ninguém pode me julgar, porque, como diz assim, qual é o mal que eu te fiz? Bati na tua porta, forcei, não. O livro caiu na sua mão e você mandou queimá-lo, jogar no lixo. Aí você se condenou, cai no inferno, porque trata-se de um livro sagrado. A Bíblia não tem o rosto de Cristo, mas o meu tem. A Bíblia não tem a assinatura de Deus, mas o meu tem. Tem que respeitar o nome de Deus, e eles não têm coragem de respeitar, porque acham que eu quero ser melhor do que ele. O melhor é Deus, o maior é Deus. Nós somos um servidor. Não somos pessoas querer ser importante. Imagina, eu querer ser importante? Eu não. Eu quero ser o que sou desde que eu nasci até a hora que apresentar o povo para Jesus. Eu quero ser o que eu sou. Pronto, acabou. Se é uma inveja por eu receber o brasão, não sou eu que sou culpado, eu não mandei fazer. Se eu mandasse fazer, ele até quer se aparecer, eu não. Veio na minha mão como uma surpresa, como veio o livro, e que vocês leiam o livro, a palavra viva de Deus, isso é uma surpresa para a humanidade. Um tinha que ser na vida, um tinha que ser, e caiu para mim. E qual é o mal que eu fiz? Então chegará o momento que até os próprios escolhidos ficarão confundidos, que até meus parentes se confundem ainda, porque lá os padres dizem, não precisa mais dobrar o joelho, não, pode pegar na hóstia. Então ele fica com medo de mim. Mas eu estou fazendo o que Jesus pede. Pega um canal de televisão aí, agora a gente liga a televisão, é todo tipo, é um enganando o povo. Um só fala em boleto, tem que botar no Bradesco. O outro só fala que precisa mais de dinheiro porque tem que pagar, só fala em dinheiro. Não falam no amor ao próximo, não falam no amor de Jesus, não falam de Maria, tem medo, tem vergonha. E quando falam de Maria, o dinheiro já vem atrás. São Judas, são traidores. Seja dentro da Igreja Católica, que é a principal para Jesus. Eles não fazem o que Deus está pedindo. Olha aqui que Jesus falou aqui, Deus, dos Judas. Tudo era ciúme, ciúme da bolsa do dinheiro. E eles têm ciúme. Ali onde nós fizemos, meus filhos, dá até pena, o sacrifício que nós passamos. Coitado, quero arrumar uma coisa, não dá, quero pintar a igreja, não dá. Por quê? Porque Deus viu que a verdade estava lá dentro e eles me julgaram fora. A nossa cresce, enquanto a deles não cresce mais. Não tem raiz, é uma semente que não tem vida. Esta é a semente verdadeira. Essa semente aqui, ela cresce igual fermento no pão, porque a verdade está aqui. Deus enviou 2 sacerdotes para quê? Para virar as costas para ele? Aí seria ele contra ele mesmo. Deus enviou 2 sacerdotes sabendo que lá fora está um erro gravíssimo, que é virar as costas para Jesus. E não deixar o povo dobrar o joelho. Aí uma senhora agora aí mesmo, de Joinville, me traz, que filmou lá no seu telefone celular, lá perto da igreja, na rua Abdão Batista, na esquina com a Procópio Gomes, dezena de hóstias na rua jogado. Isso é um sacrilégio, isso é um pecado que estão fazendo. Se não é da Igreja Católica, é certo, o outro lá e comprou, jogou para debochar de Jesus. Aí por quê? Porque eles castigam, porque eles não vê e não conseguem botar o seu devido lugar, o que é certo. O que é de Deus, dá a César o que é de César. Mas eles não têm porque estão pagos para receber isto. Judas, são traidores. Eu faço tudo que posso, não cobro nada, nunca cobrei um tostão de quem quer que seja. Tem uma senhora aqui de Bituba, mas tem outro senhor também. São 2 grandes milagres. Pergunta para os 2, quanto que eu cobrei deles? Está aí um senhor que, lá na Santur, começo de infarte, pensei que o homem ia morrer. Pedi, Senhor Jesus, tem misericórdia, não deixe esse homem morrer aqui.
e pus a mão sobre ele. Está aí até hoje vivo. Os médicos ficaram admirados. Agora é outro senhor, com uma doença que os médicos disseram para ela, poucos dias de vida tem o teu marido. Ontem ela deu testemunho, que os médicos ficaram admirados. Como é que podia curar com aquele remedinho que Jesus deu para mim e passei para ela? É porque aqui está a força do poder de Deus, do Espírito Santo. Aqui não se visa dinheiro, aqui se visa piedade e amor ao próximo. E lá eles não têm essa piedade. Lá é tudo no dinheiro. É cobrar para batizar, é cobrar para casar, é cobrar tudo. Como se estivesse vendendo Cristo. E aqui não precisa disso. Graças a bom Deus, porque aqui quem manda é o céu. Não é um padre, nem um bispo, nem um cardeal. Papa é só João Paulo II e o resto não tem mais. Lá não. E o povo está sendo iludido, hein? Estão pedindo para vir no Brasil. Tem piedade dessa gente. Em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo aqui dentro da igreja e lá fora pela internet, com a permissão da providência divina, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Conheço, meus filhos, vossos corações, cheios de tristezas e desilusões, por falta de amor, por falta de amor. Não desespereis, porque está na hora, que virei a vós sem qualquer demora, vos aliviar, vos aliviar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e desesperados por falta de amor. Sou Jesus que por vós sofreu, que por vós morreu, pregado na cruz. Não vos inquieteis com o amanhã, somente vos peço a todos, tende fé, confiai em mim, confiai em mim. Tenho para todos vós um lugar, com tudo de bom que um pai pode dar. Auxílios seus, auxílios seus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e desesperados por falta de amor. Sou Jesus que por vós sofreu, que por vós morreu, pregado na cruz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e desesperados por falta de amor. Sou Jesus que por vós sofreu, que por vós morreu, pregado na cruz.